O deputado Nicolas Ferreira escapou da cassação de seu mandato. Para o Conselho de Ética da Câmara, colocar uma peruca para zombar de uma das populações mais marginalizadas do nosso país e proferir um discurso transfóbico não é suficiente para configurar a quebra de decoro. Então a gente tem que se perguntar, né, o que é necessário. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Ok, vamos lá. Essa história, a notícia, a novidade que a gente tem é isso aqui, né? Isso aqui é do G1, né? Relator muda voto e Conselho de Ética aprova arquivamento de processo contra Nicolas Ferreira por transfobia. Só que se refere àquele discurso que o Nicolas fez no dia 8 de março, né? No Dia das Mulheres, que ele foi lá na Câmara e soltou isso aqui, né? Das mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho... Tá, chega, você já... Cara, literalmente zombando, isso aí foi... Eu não vou comentar mais nada sobre isso. Tudo que eu tinha para falar, eu já falei lá na ocasião, né? Eu fiz uma live com o Álvaro na semana que isso aconteceu. Rendeu, acho que uns 5 cortes na mesma live, só eu pistolando para cima disso aí, porque eu faço parte dessa população que ele estava atacando, né? Enfim. E de algum jeito isso aí não foi considerado quebra de decoro. Ele escapou da cassação, a Carla Zambelli, que também estava sendo julgada já, escapou da cassação. Mas eu resolvi trazer esse assunto aqui hoje especificamente porque eu estou com a Fernanda, porque a Fernanda ela também está passando, né, por um processo no Conselho de Ética, mas aí eu até trouxe aqui para fazer o paralelo, né? A gente viu o que o Nicolas fez, aí a gente vê aqui, só que me corrija se eu estiver errada, deputada, foi no dia 24 de maio que foi a votação de urgência do marco temporal, né? Foi na votação da urgência do marco temporal, agora eu não consigo lembrar o dia, né, Sofia? Eu acho que é 24 de maio. Eu acho que deve ter sido, foi final de maio. Foi isso aqui, né? Foram 6 deputadas, vamos ver se eu consigo lembrar de todas. Foi a Fernanda Melchiona, a Samia Bonfim, ali era a Juliana Cardoso e a Erika Cocai, que estava ali, a Thalíria Petroni, eu também vi ali, imagino que a última era a Célia Chacriabá, se eu não me engano. Eu estou puxando de cabeça, eu posso estar errado, mas se eu não me engano foram essas 6 deputadas que, mostrando uma revolta totalmente válida diante do que estava acontecendo, chamaram ali de assassinos, e isso de algum jeito foi equivalido, né, no Conselho de Ética aos processos que os bolsonaristas estão enfrentando, né, e daí eu queria saber, Fernanda, a quantas anda, eu sei que o seu caso ainda não foi levado à pauta, né, mas eu queria saber a quantas anda e o que você espera ver disso aí, porque a gente está vendo até agora os bolsonaristas que já escaparam, né? Olha, Sofia, eu acho assim, primeiro 2 coisas, né? Não é nem equivalido, porque tem processos que nós estamos pedindo a cassação de 4 deputados que fizeram apologia ao ato golpista do 8 de janeiro, que ainda estão na gaveta do Lira, né? Então, assim, nem na tramitação é parecido, né? Eles fizeram postagem com a porta do gabinete do Alexandre de Moraes, fez um vídeo lá no Salão Verde dizendo, viram que não está tão quebrado assim, dando a entender que o 8 não tinha... Porque eles foram testando narrativa, né? Depois virou Desinfiltrados, aí agora da omissão, é que tem coisas que são fatos, mas tem uma parte da bolha deles que compra qualquer versão, né? Os caras fez um vídeo e tal, e mais outros 2 deputados, eu lembro desses 2 casos específicos. E tá parado. Né? Um foi o André Fernandes e o outro o Abílio Brunini, né? Que fez esse vídeo. Estão parados lá na mesa do Lira. O do Nicolas Ferreira, que eu acho escandaloso, acho que é um caso grave de transfobia no Dia Internacional da Mulher, e mesmo que não fosse no Dia Internacional da Mulher, eu acho que a gente não pode naturalizar, né, as falas transfóbicas e a apologia à violência a uma comunidade que sofre tanto ainda no nosso país, né?
sofre tanto ainda no nosso país, campeão de assassinatos da população trans, por ser trans do mundo, com todas as vulnerabilidades que a gente conhece, e é óbvio, né, que eu achei, assim, repulsivo a fala, e prontamente, acho que todas nós, né, tu pistolou 5 vezes, e depois vou ver tuas pistolagens, que foi necessária, isso a gente não pode silenciar, mas aí demorou 70 dias para chegar no Conselho de Ética, e teve esse desfecho que tu falou, que foi tipo, não é só não aceitaram cassar o mandato, é não dar tramitação a investigação e o assim, né, é uma advertência, eu acho que saiu para ele, alguma coisa que, mas sim, não é nem aceitar a possibilidade. E o nosso processo foi protocolado ali, 25 de maio, eu acho, 1 ou 2 dias depois. Eles fizeram um processo coletivo contra a nossa ex, que não pode, nunca aconteceu, tá? No Conselho de Ética ele é sempre individual, porque tu tem que individualizar a conduta, né? Aí o Lira despachou, Sofia, mesmo ele estando ilegal, mandou para o Conselho de Ética. Chegou lá, eu acho que uma secretária, alguma assessoria falou, olha, isso aqui não pode, que até nos ganhava no judiciário depois, né, uma coisa que nunca aconteceu, o processo tem que ser individualizado. O PL fez o processo dia 12 de junho, de manhã, individualizando os processos, um copia e cola. Pegaram muita postagem de rede, porque é isso, vai pegar e esse videozinho aí. Bom, no mesmo dia, um da direita nos chamou de assassinas. Ontem, um também chamou de assassinas. Quantas vezes por conta do debate sobre a descriminalização do aborto. E nós estamos falando de um projeto que, sim, leva o genocídio para a população indígena. Então, bom, é um debate conceitual, né? Basicamente isso. Qual foi no mesmo dia, teve um da direita que nos chamou de assassinas no microfone. Eu tenho até nas notas gráficas que eu vou usar. Acho que eu não falei isso em nenhum lugar, mas eu tenho. Vou. O que é? E, é claro. E no mesmo dia também tinha homens com a gente ali, né? Inclusive um deputado do Paraná, do teu estado. Me disse, eu quero saber por que eu não tô arrolado, porque eu gritei com vocês. Claro que nós não queríamos que o companheiro estivesse arrolado, mas mostra o machismo e a seletividade da peça. O PL fez isso de manhã. Final da manhã, eles mandaram para o Conselho de Ética os processos contra nós. É muito o que é mais, né? Que é uma coisa assim, uma combinação da extrema-direita e da bancada do agro, dos ruralistas, né? Do agronegócio, como eu chamo, que quer avançar sobre os territórios indígenas, que não aceita a luta dos movimentos sociais populares, como tentaram fazer agora na CPI da farsa do MST e tudo que a gente está vendo, com esse machismo, assim, essa coisa de odiar mulheres que defendem mulheres, né? Assim, eu não tenho dúvida de que o conteúdo, a própria existência da representação é machista, misógino. Agora, o meu processo vai estar na pauta na quarta que vem. O da Juliana Cardoso, do PT, deve ser um primeiro, porque na lista estava assim, né? Parou no José Medeiros. Aí tem o da Juliana Cardoso, aí Taliri e eu, não sei se Célia está antes. Esses 4 estão antes, né? A Érica e a Sâmia estão um pouco depois, recém foi sorteado o relator, mas também deve vir agora. E nós já combinamos como fazer a defesa conjunta, já teve vários atos, eu tive aqui falando inclusive de um, né, que ia ter o ato, enfim. Agora, hoje tem aqui em Brasília o da Érica Cocai, e semana que vem tem que ver o que vai acontecer. Eu acho que vai ser muito desmoralizante para o Conselho de Ética, é se desnudar os olhos do povo, se arquiva o do Nicolas Ferreira cometeu um crime de transfobia grave contra uma população, né, tão importante no nosso país e que, lamentavelmente, sofre com os crimes de ódio, e que é fortalecido os crimes de ódio com esse tipo de discurso contra esta população, né? E não é só eu que estou dizendo que a LGBTfobia é crime, é uma decisão, foi equiparado ao crime de racismo imprescritível, inafiançável. Então, bom, tá? Né, por essa decisão, por fruto da luta das lutas LGBTs, não tenho nenhuma dúvida, mas é crime. E nós, né, vão arquivar esses e vão nos penalizar, vão aceitar processos para tramitar de deputadas que enfrentaram o marco temporal, que usaram termos ali no enfrentamento, enfim, etc., que são usados recorrentemente contra nós. E olha que, né, enfim, a gente já fez várias representações no Conselho de Ética, mas essas coisas, né, enfim, ainda mais se tratando de um debate sobre as implicações reais de um projeto do marco temporal na vida dos indígenas, né, o genocídio legislado, enfim, e eles botaram, sabe, Sofia, na peça contra nós essas nossas postagens, que falam do genocídio legislado, que falam, né,
Então, é isso, é a tentativa de nos intimidar, de nos silenciar, enfim, mas eu estou otimista que a luta está crescendo, o abaixo-assinado está forte, quem não assinou, por favor, assine, quem está em Brasília e quiser ir lá às 19 horas no Armazém do Campo, será muito bem-vindo. Quarta-feira que vem vai estar tendo Marcha das Margaridas aqui em Brasília, e vai ser o dia do nosso Conselho de Ética, vamos apostar, né, que se arquive esse absurdo contra nós, e ao mesmo tempo repudiar, né, o arquivamento do processo contra o Nicolas, porque ali sim, ali tinha crime, e não crime tinha um crime contra uma população, né, do nosso país, que já sofre com muitos crimes na rua, que são aumentados com esse tipo de discurso, né, porque fomenta as vozes não, porque nós estamos falando de vozes, né, Sofia, a violência contra a comunidade trans é bem grande, não são vozes, né, é violência física, infelizmente, bem grande. Eu acho que são minoritários, tá, Sofia, porque senão a gente só fala da parte ruim, eu acho que a maioria social não compactua, mas é que são violentos, né, são casos de violência, de violência grave, então, minorias sociais, mas violentas e potencializadas pelo discurso da extrema-direita, né?